A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Estou de volta, desta vez para comentar sobre a lição 2 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, o versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão especial que diz respeito às bênçãos espirituais que nos foram concedidas em Cristo. E quando nós falamos da sublimidade das bênçãos espirituais, nós estamos falando da grandiosidade, da excelência, nós estamos falando da perfeição que estas bênçãos nos traz. Deus, ele preparou a redenção do homem desde os tempos eternos. A Bíblia nos informa que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, nós vemos esta verdade. Então nós podemos perceber que Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o homem ele iria pecar. Deus, então, de antemão, ele preparou o sacrifício, ele preparou a cruz do Calvário para que seu filho morresse nela. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele anteviu o sofrimento do Messias e foi tão real aquela visão que o profeta Isaías ele coloca o verbo no passado. Por exemplo, a Bíblia nos diz que ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi moído. Então nós vemos aí que o profeta teve uma visão profunda, real do sacrifício do Messias. E nós vemos que através do sacrifício da cruz, Deus ele trouxe salvação ao pecador, ou seja, Deus estava reconciliando o homem caído, fracassado consigo mesmo. No tópico primeiro, nós podemos ver a nova posição em Cristo. Ponto 1, a doxologia. O que é doxologia? Doxologia, amados, é a mais alta manifestação de louvor, de adoração a Deus, através de cânticos, através de hinos, ou palavras como, por exemplo, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Essas manifestações exaltam a Deus. Nós podemos observar a profundidade das palavras do apóstolo Paulo nesta doxologia, ou seja, nesse texto das Escrituras, a partir do versículo 3 do nosso texto bíblico em classe até o versículo 14. O apóstolo Paulo manifesta de forma profunda esse alto louvor a Deus. Então, quando nós podemos observar aqui nesse texto essas palavras profundas a Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, quando o apóstolo Paulo está falando bendito Deus, esta palavra bendito é uma expressão rabínica que é dirigida especialmente a Deus. E a palavra bendito significa digno de louvor. E aquele que o apóstolo Paulo manifesta que é digno de louvor, ele trata como o
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele manifesta palavras grandiosas na sequência dos versículos 3 até o versículo 14, e esse texto manifesta um grande tributo a Deus, e esse tributo, ele relata aqui que como sendo Deus digno de louvor, ou então para louvor da sua glória. No ponto de número 2, nós podemos ver as bênçãos espirituais. Nesse tributo que é manifesto a Deus, o apóstolo Paulo, ele expressa aqui as bênçãos espirituais. A grande verdade é que nós temos o costume de concentrar as nossas petições nas coisas materiais, ou a nossa atenção naquilo que é terreno, que é perecível. Nós temos o hábito de procurar aquilo que é material. Mas o apóstolo Paulo, ele sai do âmbito daquilo que é material para expressar de uma forma profunda as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E nós podemos observar que estas bênçãos espirituais, ele relaciona elas que de uma forma profunda. Nós podemos ver que essas bênçãos espirituais, elas estão concentradas em Deus e não no homem. Elas são divinas e não terrenas. Então nós vemos que essas bênçãos manifestam aqui a grandiosidade de Deus. Então, Deus, ele nos elegeu para nós sermos santos. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos remiu através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos acolheu pela sua própria vontade. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos selou com o Espírito Santo e nos garantiu a promessa. Veja a profundidade e grandiosidade destas bênçãos. E todas estas bênçãos aqui, elas provêm de Deus, o Pai, que projetou a redenção. Elas vêm através do Filho, que realizou a redenção no Calvário, e também do Espírito Santo, que projeta essas bênçãos em nossas vidas, ou seja, aplica essas bênçãos em nossa vida. Então nós vemos aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ponto de número 3, a nova condição. Veja, amados, antes de falarmos sobre esta nova condição, nós precisamos voltar à nossa velha condição em Adão. Em Adão nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos delitos e pecado. A natureza pecaminosa nos levava somente a pecar. Nós estávamos condenados à morte e ao inferno. Mas Cristo nos deu uma nova condição. Nós podemos estar em Cristo. E estar em Cristo significa que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais que Ele estabeleceu na cruz do Calvário. Então, essas bênçãos espirituais, elas relacionam com a nossa experiência da conversão. E quando nós, então, nos convertemos, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. E esta nova vida nos dá uma nova posição. E esta nova posição nos garante a salvação. E podemos também desfrutar através da salvação, através desta nova posição, as bênçãos
e todos os benefícios advindo da redenção em Cristo Jesus. No tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é uma vida cristocêntrica? É uma vida que está pautada em Cristo. É uma vida que nos traz salvação, nos traz libertação, nos coloca como participante de todas as bênçãos espirituais advinda do sacrifício do Calvário. No ponto 1, nos diz a revelação do mistério. Veja, meus amados, que esta revelação do mistério, nós podemos voltar ao texto bíblico em classe, no versículo 9, que nos diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Veja só, descobrindo o mistério, esta revelação de mistério. Então, esta revelação do mistério sinaliza exclusivamente para Deus, para aquilo que estava oculto. Por quê? Porque quando nós falamos em mistério, nós estamos falando daquilo que é desconhecido, daquilo que não é revelado. Quando nós falamos em mistério, nós sabemos que estamos falando daquilo que está oculto. Então esta verdade, ela estava oculta em Deus, estava nos decretos eternos de Deus e que Deus então veio revelar a nós. Na antiga aliança, Deus ele começou a revelar o seu plano da redenção através dos sacrifícios, dos cerimoniais, através dos salmos, da poesia, através dos profetas. Mas com o advento da morte e ressurreição de Cristo, Jesus ele descortinou todos esses mistérios e trouxe eles patente aos nossos olhos e conhecimento. Mas que mistérios são esses? Ou que mistério é esse que está contido aqui e que foi revelado? Veja, meus amados, esse mistério que estava no decreto de Deus é que Deus tinha um plano de redimir o pecador. Mas até aí isso não é novidade. Mas nós podemos compreender que quando Cristo ele morreu e ressuscitou, ele trouxe a salvação não somente para os judeus. Aí que está o grande segredo do mistério que veio a ser revelado com a morte e ressurreição de Cristo, que a salvação não estava direcionada somente para os judeus, mas que os gentios, juntamente com os judeus, que faria parte da igreja, ou que formaria a igreja do Senhor, eles seriam participantes das mesmas bênçãos espirituais com os judeus. Mas o cerne da revelação deste mistério é que direciona para os gentios de forma que eles seriam participantes de toda a herança que Cristo ele recebeu através do seu sacrifício. Veja que Cristo ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Cristo ele morreu e ressuscitou, ele recebeu de Deus toda a autoridade, toda a projeção da herança que foi destinada a Cristo. Os gentios se tornaram participantes juntamente com os judeus. Isto Deus propusera, porque ele quis assim. Veja que esse mistério ele é profundo. Em Cristo nós formamos um só corpo através da igreja, porque Cristo ele agregou a si
todos os povos, todas as línguas e todas as nações. No ponto de número 2, a plenitude dos tempos. Para nós falarmos da plenitude dos tempos, eu volto novamente ao texto bíblico em classe, o versículo de número 10, que nos diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja, meus amados, quando aqui fala sobre a plenitude dos tempos, veja que o propósito de Deus era de convergir a Cristo todas as coisas que foram feitas por Ele, porque Ele criou o mundo. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. As que foram criadas por Ele, para Ele e para louvor e glória do nome dEle. Aqui está incluído todas as coisas de ordem universal, material, as coisas espirituais, como anjos e também como a igreja. Tudo isto se converge a Cristo, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós podemos ver que no que diz respeito aqui à plenitude dos tempos, quando nós falamos em plenitude dos tempos, nós vemos aqui o versículo dizendo que na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como na terra. Veja só, quando nós falamos aqui em dispensação dos tempos, nós podemos entender uma coisa: conhecemos pelo menos 7 dispensações, ou seja, 7 dispensações: a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal ou promessa, a dispensação da lei, da graça e do milênio. Em todas essas dispensações, Deus, Ele tratou com o homem, Ele trata com o homem como na presente dispensação da graça, e também tratará com o homem no milênio. Mas quando a Bíblia nos diz que na dispensação dos tempos, aqui, o tempo aqui não está regido pela condição humana, porque nós podemos entender o tempo de duas formas: o tempo em que Deus ele trata com o homem, o espaço de tempo em que o homem ele passa a viver nesse tempo, porque o homem nasce no tempo, ele morre no seu tempo. No período do seu nascimento e na sua morte, Deus ele trata com o homem nesse período. Esse período é o período do tempo humano, e esse tempo nós podemos definir ele pela palavra grega, cronos. O que é cronos? Cronos é o tempo do homem, é o tempo que diz respeito à cronologia, é o tempo que pode ser medido pelo homem. Nesse tempo o homem realiza os seus planos e os seus projetos. Nós podemos ver que o tempo cronos, o tempo do homem, ele é medido através de dia, de mês, de anos, de décadas, de séculos, de milênios. Ele é medido através da hora, minuto, segundo, décimo de segundo, centésimo, milésimo de segundo. Mas o tempo em relação a Deus, ele não é o tempo em relação ao homem. O tempo em relação a Deus não é cronos, não é através da cronologia. O tempo de Deus é o kairos. O que é kairos? É o tempo relacionado com Deus. O tempo relacionado a Deus, ele não pode ser medido, porque Deus não é regido pelo tempo. Deus está acima do tempo. Ele é Senhor do tempo. Antes do tempo ele já existia.
Então veja só que o tempo de Deus é o tempo em que Ele preparou para estabelecer os seus desígnios. Deus, ele não pode ser medido pelo tempo, ele é atemporal. A Bíblia nos informa que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Veja, Jesus, ele falou, Jesus, ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja que no que diz respeito à plenitude dos tempos, seria aí o tempo em que tudo ia se convergir para Cristo. Veja que neste sentido, nós podemos entender que todo o universo, céu e terra, estariam sujeitos à autoridade de Cristo. Nós vemos, meus amados, aí, que essa expressão plenitude dos tempos é o tempo em que Deus estabeleceu para realizar todas estas coisas. Então, no que diz respeito a esse tempo de Deus, esse tempo, ele foi estabelecido segundo o propósito do próprio Deus. Deus então manifestou no seu tempo esse plano para que viesse ao conhecimento do homem, chamado aqui plenitude do tempo, ou seja, o tempo de Deus. Veja só, Jesus, ele disse, quando seus discípulos interrogaram acerca do tempo que ele restauraria o reino de Israel, Jesus, ele disse: não compete saber os tempos ou as estações que o Pai, ele estabeleceu pelo seu próprio poder. Por quê? Porque Deus está acima do tempo no sentido humano. O tempo de Deus, ele não é regido pela cronologia. Por isso é que Deus estabeleceu na plenitude dos tempos a revelar estes mistérios. No ponto 3, louvor da sua glória. Veja, meus amados, no que diz respeito aqui o louvor da sua glória, nós vemos que Deus, ele reservou na plenitude dos tempos a revelação do mistério para louvor e glória do seu próprio nome. Então nós podemos ver aqui que foi o tempo em que Deus, ele preparou, ou seja, ele reservou para que judeus e gentios ele estabelecesse através da igreja do Senhor, formando um só povo. Nós voltamos novamente ao texto bíblico em classe, aqui no versículo 13, nós vemos aqui escrito, versículo 12, está escrito: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos a Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, como bom judeu, ele está falando nós que primeiro esperamos a Cristo. Ele está colocando aqui entre os judeus, mas ele diz no versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Em quem também vós estás. Veja aqui, nós vemos o apóstolo Paulo usando dois pronomes pessoais. Um na primeira pessoa no plural e o outro na segunda pessoa do plural. Nós e vós. Indicando aqui que essas bênçãos espirituais foram destinadas primeiro para os judeus e depois para os gentios. Então nós podemos ver aqui que estas bênçãos espirituais, elas foram realizadas para louvor e glória do nome do Senhor. No tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Veja, meus amados, o Espírito Santo, ele desempenha um papel importantíssimo no plano da redenção. Veja só,
nós vemos a Bíblia dizendo, aqui no texto áureo, ou melhor, no texto bíblico em classe, no versículo 13, aqui diz o seguinte: tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Primeiramente, nós podemos ver aqui no ponto 1, o selo do Espírito Santo. Este selo do Espírito Santo, que na Bíblia diz selo do Espírito Santo da promessa. Nós, para entendermos esta passagem bíblica, precisamos compreender o que é selo. Selo, meus amados, é um sinal de autenticidade, é um sinal de autoridade, de propriedade e de posse. Selo indica que nós somos selados com o Espírito Santo e nós passamos a pertencer a Cristo. Porque veja só, o Espírito Santo, ele age no processo da salvação do pecador. Quando nós vemos aí o trabalho do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem chega a Cristo porque o Espírito Santo lhe toca, lhe impulsiona. E o Espírito Santo, ele tem a finalidade de conduzir o pecador até Cristo. Ele convence e conduz o pecador a Cristo. No momento que o pecador, ele chega até a Cristo arrependido, Cristo perdoa os seus pecados. Quando Cristo perdoa os seus pecados, o Espírito Santo, agora ele tem um papel importantíssimo na salvação. Ele então passa a agir no pecador no processo de regeneração. O que é regeneração? É o processo de ser gerado de novo. E a Bíblia nos informa que esta geração, ela não é através de semente humana, não é através da união do óvulo de uma mulher com o espermatozoide humano, masculino. Esta geração é uma geração espiritual, ou seja, nós fomos gerados de novo. Por isso Jesus, ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Porque o que é nascido da carne, através da geração, do relacionamento entre o homem e uma mulher, é o nascimento natural. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E esse nascer do Espírito é o processo de ser gerado de novo, ou seja, de ser gerado em Cristo, que a Bíblia chama de regeneração. O Espírito Santo, ele tem um papel na regeneração, fazer com que o homem seja gerado de novo, mas ele tem um papel importantíssimo na santificação do ser humano. E é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O papel do Espírito Santo na salvação é grandioso. Nós podemos ver que ele também age no pecador, fazendo com que o crente ele possa produzir o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O Espírito Santo tem esse papel na nossa vida, de gerar vida em nós e contribuir para o nosso aperfeiçoamento na nossa vida espiritual. Por isso, aqui diz o selo do Espírito Santo da promessa. Por que selo da promessa? Porque este selo ele foi prometido, ou seja, o Espírito Santo ele foi prometido desde os tempos da antiguidade. Nós podemos ver no livro do profeta Isaías,
no capítulo 32 e o versículo 15, diz lá: até que seja derramado o Espírito lá do alto, o deserto se transformará em campo fértil, e o campo fértil será transformado em bosque. Veja só, isso fala da nossa vida pregressa que seria transformada. Quando nós vemos aqui falando da promessa, nós vemos, por exemplo, as promessas que foram feitas através do profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, que nos diz: dos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Veja que o próprio Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 16, Jesus, ele disse para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Veja que promessa extraordinária que foi cumprida. E nós, no momento que nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo como selo, como garantia da nossa herança. Significa que nós pertencemos ao Senhor. No ponto de número 2, o penhor da nossa herança. Veja, meus amados, quando nós falamos de penhor, nós estamos tratando aqui de um assunto que tem um sentido de uma relação de negócio. Por exemplo, penhor, ele é um termo grego que significa arrabon. O que é arrabon? A tradução de arrabon significa depósito, significa garantia ou penhor. É a garantia de um negócio. Geralmente as pessoas, quando faziam algum negócio para dar alguma garantia, eles davam um adiantamento. E esse adiantamento, que significa a primeira parcela, era a garantia que o negócio seria confirmado. Jesus, ele deu esta garantia quando ele enviou o Consolador. Ele nos deu esta segurança. O Espírito Santo, ele é penhor da nossa herança. Essa expressão aqui, penhor, tem o sentido de um objeto que fica em penhora, alienado, com uma condição de quitar um compromisso ou uma dívida. Por exemplo, se você faz um empréstimo, você deixa alguma coisa penhorada para o cumprimento daquela promessa de pagamento. Veja que quando diz aqui primeira parcela, se você manda, por exemplo, fazer uma porta, o marceneiro, ele, para ter garantia que você vai lá receber a porta e quitar a dívida, ele pede um adiantamento, ele pede uma parcela como garantia. E geralmente os prestadores de serviço, eles fazem isso como garantia que aquele serviço prestado será recompensado. Então você dá um adiantamento como garantia. Foi exatamente isto que Cristo fez. Ele colocou o penhor como garantia da nossa herança, como garantia da nossa redenção. Significa que o Espírito Santo, ele está em nós, e esse Espírito Santo é colocado como depósito da nossa herança espiritual. Então, isto significa que todo aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele tem a salvação garantida enquanto ele estiver firmado em Cristo. Por isso, nós não podemos abrir mão de Cristo. Precisamos estar firmados em Cristo para que a nossa herança e todas as promessas advindas da redenção seja garantida na nossa vida, para que nós possamos desfrutar na eternidade todas as bênçãos espirituais
advinda da redenção, advinda do Calvário, do sacrifício que Cristo, Ele realizou em nosso favor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.